Oi, pessoal. Eu sou André Alcântara e hoje vamos para mais uma dica de livro. Este livro, ele traz 8 coisas que pode ajudar a quem lê. Então, antes de contar o nome, vejam só. Primeiro item, ele vai tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões e novas ambições. 2. Tornará mais fácil a você fazer amigos rápido e facilmente. 3. Aumentará sua popularidade. 4. Ajudará a conquistar pessoas para pensarem do seu modo. 5. Aumentará sua influência, prestígio e habilidade em conseguir as coisas. 6. Ajudará a acabar com as queixas, evitar discussões, manter as formas de contato humano agradáveis e amenas. 7. Fará de você um orador melhor e um conversador mais interessante. E 8. Vai ajudá-lo a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Nossa, mas que livro mágico é esse? Bom, eu vou passar já o nome do livro. Só que uma coisa que é interessante é que não existe uma fórmula mágica, não existe um receituário que, num estalar de dedos, a gente se transforma numa pessoa que a gente tanto quer. O que existem são leituras que nos inspiram a refletir, e as reflexões que a gente pode fazer com algumas leituras, palestras, enfim, com diferentes influências que a gente vai recebendo, nos levam a uma reflexão mais profunda, e quando a gente está conectado com aquilo que a gente reflete, vem uma vontade de se transformar. E quando a gente tem a vontade de se transformar, isso nos leva a buscar mudanças, tá? Então, não existe nenhum livro que vá fazer mágica, tipo, vou ler o livro e pronto, né? Vou sair uma outra pessoa. Terminei a última página, mudou. Deixei de ser a Andréia que eu era e agora sou uma nova Andréia. Isso não acontece da noite pro dia com nenhum livro que você leia, nenhum filme que você assista, nenhuma palestra, não existe isso. O que existe são inspirações. Então, esse livro, ele tem mais de 50 milhões de exemplares vendidos em diversos idiomas, e eu recebi indicação de várias pessoas, e ele realmente nos leva a pensar o tipo de pessoa que a gente é, o tipo de pessoa que a gente gostaria de ser, e o que a gente está fazendo para ser a pessoa que a gente gostaria de ser. Tudo que a gente já vivenciou, tudo que a gente já leu, já viu, já fez, transformou a pessoa que a gente é hoje. Agora, se eu não tô completamente satisfeita com a pessoa que eu sou hoje, o que eu tô fazendo agora para mudar a pessoa que eu quero ser ali na frente? E para que eu consiga realizar essa transformação, eu vou ter que modificar muitas atitudes. E essas transformações começam aqui, na nossa mente. Então, quando a gente lê algo, se essa leitura é inspiradora e nos faz querer realizar transformações na nossa conduta, na nossa forma de pensar, de agir, então tá valendo a pena. O livro que eu tô me referindo, que me fez refletir sobre muitas coisas, inclusive a forma de se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu ia fazer desse jeito. Só que se a gente parar pra pensar, se a gente estiver no lugar do outro, com a personalidade do outro, com as vivências do outro, com todo o caminho trilhado pelo outro, a gente faria a mesma coisa que o outro? Já parou pra pensar nisso? É fácil pensar e se colocar no lugar do outro com a nossa personalidade, com as nossas características, com as nossas vivências. Mas se colocar verdadeiramente no lugar do outro é se posicionar com a personalidade,
com a história de vida, com tudo que aquela pessoa trilhou até ali. E aí sim a gente vai poder falar sobre empatia e se colocar no lugar do outro. Então, o livro que me fez refletir, principalmente sobre a questão da empatia, a questão de tratar as pessoas pelo nome, a questão da gente falar bom dia sorrindo, a questão da gente olhar no olho sempre que estiver conversando, isso é muito importante. Eu já tenho esse hábito, né, desde sempre, de olhar nos olhos quando tá conversando, mas muitas vezes eu não me atentava ao nome da pessoa. E hoje a primeira coisa que eu faço quando eu vou em qualquer lugar é olhar o crachá da pessoa ou me fixar ali no nome da pessoa. É tão importante, porque o nome da pessoa é o primeiro patrimônio dela, né? A primeira coisa que ela tem é o nome dela, e é muito importante, porque a personalidade dela tá ali em volta daquele nome, quem é aquela pessoa. Então, quando a gente trata qualquer pessoa pelo primeiro nome, olha nos olhos, sorri, fala um bom dia com um sorriso, faz uma diferença tão grande na vida da pessoa. E às vezes é uma coisa tão simples que pra gente não vai fazer nada de diferente na nossa vida, mas pode mexer muito com o outro, pode fazer algo de bom pelo outro. E, bom, essa foi algumas das reflexões que esse livro me levou a ter. Me colocar no lugar da pessoa, pensar na história de vida da pessoa, tratar a pessoa, independente de quem ela seja, sempre pelo seu primeiro nome, sempre com um sorriso no rosto, sempre me interessar pela história da pessoa. Nossa, é muito importante quando a gente se interessa em ouvir verdadeiramente o outro e não querer falar. Eu falo demais. Nossa, como eu falo demais. E esse livro tá me ajudando a mudar um pouquinho isso. Eu ainda falo demais. Porém, esse livro ele fez eu parar pra pensar que muitas vezes eu fico querendo tanto falar da minha história, contar sobre mim, e eu acabo deixando de ouvir o outro. E é muito importante que a gente consiga ouvir a história do outro e se interessar pelo que o outro se interessa. E nessa oportunidade, você tá abrindo as portas para uma nova amizade. Então, precisamos ouvir sem pensar em falar. Estar ali de ouvido aberto realmente para, sabe, se interessar e não ficar aguardando a vez de querer atropelar a fala da pessoa, que é uma coisa que eu fazia muito. E eu tô tentando me corrigir. Eu sempre querendo falar, sempre querendo contar. Às vezes a pessoa fala uma coisa, você lembra de outra que aconteceu com você e a gente fica naquela de, nossa, eu quero falar! E não é legal a gente querer falar o tempo todo. Então, quando a gente dá a oportunidade do outro falar, a gente dá a oportunidade do outro contar, a gente aprende coisas fantásticas e faz amizades incríveis. Bom, o livro que está me ajudando a refletir sobre os meus atos e me inspirar a uma transformação é esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E esse livro ele é muito antigo, tá? Ele já tem mais de 70 anos de mercado. Nossa, dá pra pensar, tipo, o livro tem quase o dobro da minha idade. Gente, se você tiver a oportunidade, leia. O meu livro, ele tá todo grifado. E os tópicos, aquilo que eu achei mais importante, eu ainda anotei num caderno pra levar comigo a tiracolo. É um livro pra ter de cabeceira, pra gente sempre refletir sobre as nossas atitudes e como que a gente pode mudar pra gente se sentir melhor e pra ser alguém melhor pro nosso mundo, pra nossa volta, pro núcleo de pessoas que tá sempre ali ao nosso redor. Se preocupe menos em falar de você, se preocupe mais em ouvir o outro e sorria, sempre fale bom dia, boa tarde, boa noite, olhe nos olhos da pessoa, se interesse pela história do outro, por ouvir, gravar o nome da pessoa, principalmente as pessoas que você vê continuamente, é muito importante isso, você poder falar,
um bom dia, Andréia, né? Significa que você deu um pouco de importância para aquela pessoa. Então, espero que você se inspire. Que esse livro, ele não vai fazer mágica. A única coisa que eu acho que ele vai fazer é te inspirar a refletir nas tuas atitudes do dia a dia e, de repente, te inspirar a uma mudança. E ela não vai ser da noite pro dia. É uma mudança gradativa, que conforme as situações surgem na nossa vida, nos levam a, naquele instante, ver se a gente aprendeu ou não. Porque às vezes acontece alguma coisa e vai ser instintiva a nossa reação diante de qualquer situação. No início, a gente vai ter que, às vezes, se forçar a lembrar dos ensinamentos, né, das indicações, sugestões que o livro oferece, até que aquilo se torne habitual na gente, tá? Que aquilo se torne, que faça parte de nós, né? Que seja intrínseco, que a gente realmente faça de coração essas mudanças. Então fica aí para vocês a minha indicação de hoje. É uma leitura gostosa de se fazer e nos leva a muita reflexão, tá? Espero que você se interesse. Se você já leu, compartilhe comigo aí o que você achou, se você conseguiu realizar alguma transformação na sua vida, se ele te ajudou realmente positivamente, assim como está me ajudando. E é isso. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal que logo vem mais dicas de livro, tá bom? Até mais!